Vamos lá. Boa noite, pessoal. Prazer aqui ter vocês nesse talk de hoje, que nós vamos falar sobre LGPD para consultores e microempresas, né? LGPD que está tão falada aí sobre essa lei de proteção de dados. E, para começar, eu queria apresentar, né, a Casa Merlina, porque algumas pessoas já conhecem, outras não, temos alguns associados aqui, outros não, então eu vou rapidamente aqui falar sobre a Casa Merlina. A idealizadora da Casa Merlina é a Graziela Merlina, que infelizmente não pôde estar conosco agora, pode ser que ela entre mais um pouquinho mais tarde. A Casa Merlina, ela nasceu em 2019 de uma ideia da Graziela, que ela gostaria de ter um espaço onde as pessoas pudessem trocar, né, trocar informações, trocar conhecimento, e nasceu-se a Casa Merlina. A casa ela é baseada em 3 pilares: o acolhimento, o conhecimento e a ignição. E a casa, ela, além de ser esse espaço de troca, nós temos os associados da casa, né, que é um hub, na maioria de consultores, eu acho que 90% dos associados são consultores, e dentro desse hub, a gente troca as nossas dores, troca os nossos trabalhos, as nossas ideias, compartilha novos projetos, a gente faz piloto, né? Tem um workshop novo, queria pilotar com alguém, estamos aqui, né? Coloca lá no nosso grupo, reúne o grupo e vamos lá apoiar esse colega que está com essa ideia nova para ir para o mundo. E dentro disso tudo, tem os talks que acontecem mensalmente. E hoje, uma das nossas associadas, a Adriana, ela trouxe também o Bruno e a Larissa para poder falar de LGPD. Então, agora, eu deixo a palavra com o Bruno e sejam todos bem-vindos. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu vou compartilhar com vocês o nosso material para ficar mais fácil o acompanhamento. Só um instante. Está visível para todo mundo? Tá sim. Então, pessoal, meu nome é Bruno Perez, tá? Sou advogado, atuo na área de privacidade e proteção de dados. Nosso escritório é RPSA Advogados, e a Larissa vai falar daqui a pouquinho também, advogada de escritório. A gente assessora, né, empresas, consultores, de todos os tamanhos, na verdade, né, de atividades, na adequação à LGPD. Então, a gente cuida dessa parte, da parte jurídica, né? Porque vocês vão ver que a LGPD, na verdade, é um projeto bem multidisciplinar. Então, a parte jurídica é apenas uma etapa, embora seja uma etapa bastante importante. Então, a gente faz está dando esse apoio, né? Fazendo essa assessoria. Nosso escritório é RPSA Advogados, depois eu passo para vocês, no final, posso colocar no chat aqui os nossos contatos, e a gente fica à disposição para conversar com vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a lei, tá? E o projeto de adequação em si. A primeira pergunta que vem é se a lei já está valendo, né? E essa dúvida veio porque a LGPD, ela veio em etapas, né? Então, ela foi promulgada em 2018, e entrou parcialmente em vigor já no ano passado. Então, assim, a pergunta é, ela tá valendo? Sim, ela vale desde o ano passado, desde setembro de 2020. Embora apenas uma parte dela, que estabelece questão de fiscalização e aplicação de multa, que ficou suspensa, né? Essa parte ficou suspensa até agosto agora de 2021. Por isso que surgiram várias notícias e o negócio ficou bem agitado a partir de agosto, né? Então, na verdade,
É uma lei de 2018 que passou a valer em 2020 e que passou a estar plenamente vigente agora em 2021. Então, sim, ela já está valendo, né? E quem deve se adequar à LGPD, né? Então, assim, primeiro de tudo, o que é dado pessoal? A LGPD ela vai incidir sempre sobre dado de pessoa física. Então, dado de pessoa jurídica não entra na abrangência da LGPD. Essa é uma separação, né, uma premissa que deve estar em primeiro lugar. Então, assim, dado de pessoa jurídica não está sob a abrangência da LGPD, apenas dado de pessoa física. E quem que precisa se adequar? Basicamente, assim, a lei ela traz um conceito amplíssimo de tratamento de dado. Segundo ela, o tratamento pode ser exemplificativamente, tá? Coleta, produção, recepção, classificação, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, enfim, comunicação, transferência, dentre outros. Então, basicamente, qualquer providência que for realizada com um dado de uma pessoa física dentro da organização, ou pelo consultor, pelo microempreendedor, ele precisa se adequar. Então, em maior ou menor magnitude, a adequação será necessária, né? Bom, dado pessoal de pessoa física, a primeira premissa. Segunda premissa, quais são os tipos de dado pessoal? A lei ela traz o dado pessoal comum, simplesmente dado pessoal, e dado pessoal sensível. Dado pessoal sensível, mais para frente a Adriana vai entrar mais nesse assunto, mas só para adiantar para vocês, são dados que eles podem criar um tipo de discriminação. Essa é a natureza do dado sensível, né? Esse é o porquê dele ser classificado como sensível. Então, por exemplo, origem étnica ou racial, convicção religiosa, opção sexual, opinião política, dados médicos. Então, qualquer tipo de dado, né, médico e biométrico. Esse biométrico que é mais... Então, vou dar um exemplo. Qualquer local que faça controle com câmera de segurança, a imagem da pessoa é um dado biométrico. Se tiver controle de acesso, por exemplo, condomínio, que os visitantes precisam fazer cadastro, tirando foto, fazendo cadastro de biometria, né, do dedo, da impressão digital, é dado biométrico. Então, essa parte de dado sensível é bem importante. E dado pessoal são os dados que identificam a pessoa. Então, nome, RG, CPF, título de eleitor, profissão, e-mail, enfim, são os dados comuns. Aqui eu costumo dar um exemplo, 2 exemplos, na verdade, de alguns dados que, embora não identifiquem pessoas, eles podem identificar, desde que cruzados, eles podem identificar uma pessoa. Então, eles também são considerados dado pessoal. Eu vou dar um exemplo, placa de carro, pode ser, dependendo do contexto, um dado pessoal. O time pelo qual a pessoa torce pode ser, em determinado contexto, considerado um dado pessoal. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, bem rapidamente, porque eu acho que esse exemplo, né, para quem está conhecendo a lei agora, acaba abrindo um pouco os horizontes. Vamos supor que uma empresa, um comércio, ele faça uma campanha e as pessoas, os clientes, eles informam qual o time de futebol para qual essa pessoa torce. E quando esse time ganha, quando esse time, né, ganha um campeonato, a empresa manda uma mensagem, por exemplo, para o cliente dela. Até aí, ok, a pessoa deu autorização para utilizar aquele dado. Agora, vamos supor, se essa empresa vende esses dados para a Centauro, por exemplo, ou não precisa nem vender, ela compartilha para a Centauro fazer propaganda direcionada, então de camisa de time, né, de interesses. Então, vocês veem como um dado que aparentemente, um dado inocente ali, o time né, para o qual a pessoa torce, acaba se tornando um dado pessoal e precisa ser protegido. Então, só para vocês, né, terem uma noção mais ampla. Então, assim, aqui a gente, né, dá alguns exemplos. Então, assim, quando a gente diz empresa, é atividade empresária. Então, pode ser consultor até grandes corporações. Então, o empresário, ele cadastra clientes, ele faz
ele tem funcionário, tem colaborador, tem parceiro, contrata serviço, faz marketing digital. Então, qualquer tipo de dado de campanha de marketing digital que coleta dados, né? Isso são atividades que mexem com dados pessoais. Então, vocês veem que é uma coisa bem ampla, né? Então, é difícil a gente identificar uma atividade que não tenha nenhum tipo de contato com dado pessoal, né? Então, assim, gente, eu vou entrar agora aqui no coração da lei, né? Qual que é o objetivo geral da lei? Qual que é o objetivo principal? Todo dado com o qual o empresário faz tratamento, ele precisa ter uma justificativa. Então, assim, um projeto de adequação, ele envolve um raio-x da empresa, da atividade empresária, para verificar quais são os dados que a empresa utiliza, categorizando esses dados. Então, vai ter que ser determinado e registrado. Qual área coleta, quem coleta, como ele é coletado, por que ele é coletado, o que vai ser feito com esse dado é compartilhado, como ele é armazenado, qual a finalidade e a empresa está usando apenas para aquela finalidade. Ao final, cumprida aquela finalidade, o dado ele é mantido, ele pode ser mantido ou não, né? Então, esse ponto, por exemplo, de término do tratamento, que é um ponto que a Adriana também vai trazer bastante para a gente, é um ponto bem delicado. Então, essa empresa não pode simplesmente ficar armazenando os dados. Não é assim que funciona. Bom, aqui a gente chega exatamente no cerne da lei, né? A utilização de dados, o tratamento de dados, que são todas aquelas atividades que eu falei anteriormente, eles só podem ser utilizados mediante 2 requisitos. Eles vão ter que estar enquadrados em uma base legal, então vai ter que ter uma justificativa ali da lei que possibilita o uso daquele dado, e vai ter que atender aos princípios da lei. Eu vou passar aqui bem rapidamente sobre os princípios, tá? Porque são vários princípios, são 10 princípios, eu vou tratar em blocos aqui. Então, esses são os principais. O princípio da finalidade, da adequação e da necessidade. O dado, ele só pode ser utilizado para finalidades bem definidas e o dado, ele só pode ser coletado se necessário para aquela finalidade. Então, eu vou dar um exemplo. Vocês vão, né, um empresário vai cadastrar clientes, por exemplo. É necessário ter a orientação, a religião desse cliente? Né? É necessário ter a opinião política desse cliente? Então, assim, é preciso ser feito esse balanceamento, que é o princípio da minimização. Então, os dados têm que ser mínimo necessário para cumprir aquela finalidade. Um outro bloco de princípios, livre acesso, qualidade e transparência. A LGPD determina que quem trata dados precisa dar transparência para os titulares. Então, precisa ter um canal de acesso facilitado para que o titular possa ter informações sobre aquele dado. Então, a empresa precisa fornecer um canal para o titular, eventualmente, perguntar quais dados vocês têm sobre mim, os dados estão corretos, que é esse princípio da qualidade. Então, o titular ele tem direito a pedir correção de dados errados, por exemplo, né? E aqui ao final tem um bloco final que é segurança, prevenção e não discriminação. Então, segurança é mais uma questão técnica mesmo. Então, os dados, por exemplo, eles precisam ser armazenados em locais seguros, eles não podem ficar simplesmente no computador com acesso a todo mundo, sendo que não é todo mundo que precisa ter acesso a eles. Princípio da prevenção. O empresário precisa demonstrar que adota cuidados, providências para prevenir a ocorrência de incidentes. E se eles ocorrerem, que eles ocasionem o mínimo de dano possível. Princípio da não discriminação, isso é básico, então os dados não podem ser utilizados para fins discriminatórios. E responsabilização e prestação de contas. É isso que eu estou falando. Tudo que a empresa faz vai ter que ser registrado e caso ela seja contatada, seja pela autoridade, seja por algum titular, ela tem que conseguir prestar contas de que está cumprindo com todos os requisitos, né? Bom, bases legais. Gente, um mito também que precisa cair é o seguinte, as pessoas, quando começou esse negócio do LGPD, muito se falou assim, a partir de agora,
todo dado que for utilizado precisa ser autorizado. Então, é necessário o consentimento do titular para utilizar qualquer dado. Eu vou dar um exemplo muito rápido. A gente tem um condomínio, que é cliente nosso, que teve um novo condômino, um locatário, e ele simplesmente se recusou a dar nome, a fornecer o contrato de locação, ele queria ser um anônimo dentro do prédio. Isso não é essa a natureza da lei. Então, assim, o consentimento é apenas uma das bases legais, mas não é a única. Bom, a utilização dos dados, ela pode estar embasada em qualquer outra dessas bases. As mais usadas, tá? Cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Então, aqui é RH, por exemplo. O RH não pode simplesmente descartar dados ou deixar de ter dados que a lei obriga que ela tenha, né? Administração pública, aqui é uma coisa mais à parte, né? Órgãos de pesquisa também é uma questão mais à parte. Aqui, essa base 5, ela é muito utilizada para execução de contrato. Então, assim, às vezes, se o titular não fornecer o dado, não tem como o prestador prestar o serviço. Então, você pode justificar com base na execução de contrato. Para exercício de direitos em ação judicial, então você pode guardar dados desde que seja para se resguardar numa ação futura. A parte de direito do trabalho é bastante aplicada. Proteção da vida ou incolumidade física. Aqui entra a questão das câmeras, por exemplo, de segurança. Para tutela da saúde, mas aqui exclusivamente para profissionais da saúde, tá? A base 10, proteção ao crédito, exemplo, Serasa. Então, são essas questões mais... A empresa pode fazer consulta para ver se o cliente, né, qual que é a condição do cliente. E a base do legítimo interesse, que é essa base 9, a gente diz que é uma base coringa. Então, assim, se você não consegue enquadrar em nenhuma das outras bases, você utiliza o legítimo interesse. Mas, para utilizar o legítimo interesse, primeiro, não pode ser dado sensível. Então, dado sensível não pode ser com base nessa base. E existem alguns requisitos que a empresa precisa fazer, então fazer um documento de teste de legítimo interesse, por exemplo, mas é uma questão do plano de adequação, tá? Então, basicamente o dado, ele precisa estar né, o tratamento do dado precisa estar embasado em uma dessas bases legais e cumprir aos princípios da lei. Basicamente, esse é o coração da LGPD. Aqui, gente, eu vou passar com vocês, mais ou menos, o que é um projeto de adequação. O projeto de adequação não é uma regra, tá? Que ele tenha 4 etapas. A gente já viu, são empresas gigantescas, às vezes pode ter até 10 etapas, até 15, por exemplo. Mas eu coloquei as 4 aqui, que são as 4 principais, que seja qual for o tamanho da organização ou da atividade, eles vão acontecer, tá? Então, primeiro, fase de avaliação e conscientização. Então, é a parte mais primeiro, determinar quem são os profissionais que vão participar daquele projeto de adequação e passar uma conscientização para a empresa, para os colaboradores, do que é a LGPD. Porque não adianta nada você começar a implantação se a empresa não tem ainda a ideia do que é a lei, né? Não sabe das premissas. Então, a primeira etapa é a etapa de conscientização e seleção dos profissionais que vão participar daquela adequação. A segunda etapa é a etapa de mapeamento e diagnóstico. Aqui é aquilo que eu falei, é um raio-x da empresa, de todos os dados que a empresa trata, né? Então, existem vários documentos que, né, a gente não vai entrar em minúcias aqui, mas os 2 principais, é o data mapping e o relatório de diagnóstico, né? Então, a ROPA, que é relatório de operações. Depois de ser feito esse raio-x de todos os dados que a empresa usa, todos esses dados vão ser armazenados nesse data mapping, que é um documento, que ele nada mais é do que um esquema de ciclo de vida dos dados que a empresa utiliza. Então, essa é a segunda etapa, que é o mapeamento e o diagnóstico. O diagnóstico é o quê? Diante desse mapa que é feito, quais são os gaps, quais são as lacunas que a empresa tem que precisam ser consertadas, né? E aqui a gente entra nas 2 últimas etapas, que é a implementação. Então, diante daquelas lacunas que foram identificadas, a gente entra na efetiva implantação. Então, revisão de contrato, seja contrato interno, então, contrato com colaborador, né, contrato de trabalho, seja contrato externo, com prestador de serviço, com parceiro.
Então, esses contratos vão ter que ser bem concatenados e prever questões de utilização de dados. E aqui entra a elaboração de todos os documentos. Então, aquilo que eu falei, do teste de legítimo interesse, criação de política de privacidade, termo de uso, entra tudo nessa parte de implementação. E, por fim, encerrada a implementação, entra o monitoramento, que é o quê? Assim, hoje em dia, o empresário, né, ele vai ter que ter em mente que a área de privacidade é uma área que vai existir para sempre. Então, assim, atendimento de demandas de titulares, vai lançar um novo produto, tem que ser feito um parecer, tem que ser feita uma análise para ver se aquele produto está sendo feito, né, com base, obedecendo às diretrizes da LGPD. Enfim, é uma etapa final que, na verdade, vai durar, né, por toda a vida da empresa. Aqui, gente, eu também não vou entrar tanto em detalhes, mas exercícios do titular. Então, é aquilo que eu falei para vocês quanto ao princípio da transparência, né, de livre acesso. O titular sempre vai ter que ter acesso e a lei estabelece o que ele pode pedir. Então, confirmação dos dados, acesso, correção e tudo mais. Ponto importante também, a retenção dos dados. Aqui é aquilo que eu falei também de política de retenção após a finalidade. Então, atingida a finalidade para a qual o dado foi coletado, ele pode ser armazenado? Então, essa questão. Não é bem assim, você não pode simplesmente deixar os dados guardados lá para sempre, né? Não é assim que funciona. Um outro aspecto muito importante também, que a lei trata, né, com bastante cuidado, é o compartilhamento. Então, esse negócio da empresa coletar, com quem ela compartilha? Todos os compartilhamentos precisam ser mapeados e cuidadosamente tratados. Então, assim, o seu prestador de serviço, com quem você compartilha esse dado, ele está adequado, né? O que ele faz com esses dados? Então, essa parte de compartilhamento é muito importante. O titular precisa ser informado de que existe esse compartilhamento. E por quê? Porque todos os agentes da cadeia de proteção de dados respondem solidariamente. Então, se um prestador de serviço seu ele faz alguma coisa errada com o dado que você compartilhou com ele, você responde solidariamente. Então, esse aspecto do compartilhamento é muito importante, principalmente em razão dessa responsabilização solidária, né? E aqui, gente, eu vou chegar no final da explanação. O que a lei traz se você não se adequar, tá? Existem basicamente 3 sanções, né? 3 características de sanções. Primeiro, as sanções administrativas que o próprio órgão, a ANPD, vai fazer. Então, ela vai poder aplicar multa, sancionar. Só que aqui, gente, uma coisa muito importante. Assim, todo mundo divulga, né? A multa de 50 milhões e tal, mas assim, não se apeguem a isso, porque não vai ser bem assim na questão de aplicar multa. O que eu considero, uma opinião particular minha, tá? Esse aqui é o item mais perigoso. Publicização sobre a ocorrência da infração ao mercado. Então, assim, o risco reputacional para a empresa, eu acho que é o que mais precisa ser levado em consideração. Então, né, imagine, vocês sofrem um processo pela ANPD e é obrigado a publicar na imprensa que ocorreu o vazamento. Sanções administrativas, esses já vêm ocorrendo desde o ano passado. Então, Ministério Público e PROCON, eles já estão atuando, eles podem atuar. E o terceiro são ações dos próprios titulares. Então, o titular entrar com ação de indenização ou uma ação obrigacional para obrigar a mostrar os dados, enfim, são providências tomadas pelos próprios titulares contra quem trata os dados, né? Aqui também é importante vocês saberem que quanto mais a empresa se esforçar, né, quanto mais ela puder demonstrar que ela tomou os cuidados necessários para se adequar, menor e menos gravosa, né, vai ser a advertência ou a penalização. Então, isso vai acabar diminuindo o valor da multa, né? Então, é importante, essa é uma das maiores, né, muito importante, o esforço, né, de quem trata dados em demonstrar que está de acordo.
E aqui, pessoal, por fim, agora é fim mesmo, eu já estou falando bastante, um ponto crucial. A LGPD, né, a adequação à LGPD, é importante que ela não seja vista apenas como uma obrigação para a empresa não tomar multa. Porque, assim, essa seara, né, de proteção de dados, privacidade, é uma tendência mundial. Então, assim, na Europa, né, a LGPD ela veio com base na GDPR, que é o que já está em vigor na Europa. Então, assim, se as empresas não se adequarem, o que vai acontecer não é nem questão de multa, é que, naturalmente, o ecossistema vai começar a colocar essa organização para fora, porque quem não tiver de acordo não vai começar a perder contratos e tudo mais. E, por outro lado, quem estiver vai ter uma sinalização muito mais positiva do mercado. Então, a gente costuma dizer que, na verdade, a LGPD é uma janela de oportunidades. Então, e não né, simplesmente um risco para não tomar multa e tudo mais. Então, é mais essa visão que as pessoas precisam ter sobre a adequação. Aqui, gente, por fim, aproveitando, vou até passar, né, já para passar a palavra para a Adriana, é aquela questão de que o plano de adequação LGPD é um plano multidisciplinar. Então, ele vai envolver questões jurídicas, questões de tecnologia, segurança da informação, né? Então, não é apenas uma questão ali jurídica, de contrato e tudo mais. Ele envolve muito mais que isso. E, assim, eu passo a palavra para a Adriana conversar com a gente. Tá? Obrigado, gente. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Queria aproveitar esse intervalo aí só para compartilhar uma informação que a gente colocou lá no chat, que se vocês tiverem dúvida ao longo das explicações, se vocês quiserem nesse intervalo ou colocar aqui no chat ou já fazer a pergunta para o Bruno enquanto vocês estão na memória e as dúvidas, né? A gente espera aqui uns 5 minutinhos, ou então eu já sigo com o próximo e a gente deixa para fazer tirar todas as dúvidas no final, tá? Se alguém quiser, a gente espera aqui e esclarece aí algum ponto desse tema, ou então faz tudo no final. Veja aí o que vocês preferem, né? Alguém tem uma dúvida assim super... Peço desculpas se eu falei um pouco rápido, tá, pessoal? É que realmente é bastante informação. Então, a gente tem que tratar o máximo de assunto no menor tempo possível. Então, beleza. Eu acho que vamos seguir. Ó, Bruno, a Jaqueline falou que você foi muito didático. Simone, Obrigado, está Jaqueline. ótimo. Obrigado, Então, eu vou seguir, gente, e aí a gente pode concentrar as perguntas no final, tá bom? Deixa eu só... compartilhar aqui a minha... todos veem a minha tela, gente? Sim. Sim. Beleza. Sim. Obrigada, então. Se vocês quiserem, ao longo da apresentação, ir perguntando, não tem problema, tá, gente? Qual que é o meu papel dentro desse conjunto de apresentações que a gente se colocou aqui à disposição de vocês para fazer? Existem duas realidades, né? Que é a realidade das grandes empresas, que têm condições de contratar times de consultores para fazer implementação e consultorias de escritórios de advocacia e de serviços de segurança de dados e tecnologia para ficar alocado durante todo o processo, né, de adequação à LGPD. Mas o foco da nossa apresentação, desse talk, é falar com consultores e microempresas. Então, o que eu fiz? Eu peguei
os dados que o Bruno apresentou, ou seja, as bases legais, os artigos e onde essa lei está sendo aplicada, e tentei, né, trazer para a realidade do pequeno e médio empresário e consultor, para a gente entender em termos práticos o que isso funciona. Tá bom? Então, pode ser que alguns slides aqui eu passe adiante, porque o Bruno já explicou bem, para a gente não ficar batendo em temas que já foram abordados, tá bom? Então, eu sou a Adriana Conrad, eu trabalho na agência Conca, e aproximadamente desde 2018 eu venho me adaptando a esse tema, porque começou justamente na GDPR. Essa sou eu, essa é a minha família, e parte do que eu sou hoje vem dessa estrutura familiar aqui. Então, hoje eu trabalho com gestão de projetos digitais, trabalho com consultoria de inovação, mídias sociais, tenho foco em inclusão digital para a terceira idade, e estou trabalhando como coordenadora em projetos de adequação à LGPD, e como o Bruno falou bem, em parceria com profissionais e escritórios de advocacia, no caso, em parceria com o próprio Bruno, né, e a Larissa, e em parceria com empresas de segurança de dados, porque não dá para você trabalhar sozinho. Não vou voltar no tema, né, mas, assim, em linhas gerais, o que a LGPD tem a ver comigo, né? O que eu tenho a ver com isso? Então, se você responder essas duas perguntas, sim, para essas duas perguntas, se você possui na sua casa, no seu escritório, uma planilha, uma caderneta de cliente, de parceiro, de colaborador, ou se você possui nomes, telefones, e-mails ou qualquer outro dado dele, seja anotado fisicamente numa planilha de Excel, um bloquinho de notas, ou guardado lá no seu e-mail, então a resposta é: você e a LGPD têm tudo a ver. Então, não tem como fugir. A gente vai precisar falar sobre isso e você vai precisar se adequar. E aí, como eu faço? Eu preciso ter em mente alguns conceitos básicos. Ao lado de cada conceito, eu amarrei aqui com o artigo da Lei Geral de Proteção de Dados, que fala sobre esses termos. Mas como o Bruno já tratou sobre esses termos, eu vou trazer só os conceitos para a gente entender o que é cada um deles, tá? Quando você pensa numa empresa grande, que você terceiriza e que você organiza o serviço e passa para profissionais já qualificados, tudo parece mais fácil porque anda por si só. Mas quando eu trago para dentro e eu sou apenas um consultor, ou eu sou um empresário que tem um e-commerce, o que eu faço? Eu automaticamente assumo o papel de controlador, né, dos dados que eu tenho dos meus clientes. Então, eu coloco aqui os dados no centro, porque os dados são as coisas, são as informações mais importantes e que eu preciso ter o maior zelo possível. Então, por exemplo, o que são esses dados? São todas aquelas informações que o Bruno já detalhou, né? Eles precisam ficar sobre o meu controle, porque eu sou a controladora ou controlador. Eles só podem estar comigo se eles foram consentidos, baseado em qualquer uma das bases legais, legítimo interesse, consentimento, entre outras, né? E eles são tratados por mim respeitando os princípios da titularidade. Quais são esses princípios? Da transparência, do titular poder ter acesso a esse dado. Quando eu sou o controlador, eu tenho responsabilidade sobre todos esses dados, e em termos práticos, como eu faria? Normalmente, um consultor ou um empresário, ele tem um site, ele trabalha esse site normalmente numa plataforma que já faz a gestão do site para ele, e provavelmente ele tem um serviço de e-mail conectado nesse site.
esse site dele se torna a base onde os dados do cliente entram. Então, ele se torna a porta de entrada, né? Quando eu obtenho esses dados e transfiro esses dados de alguma forma prática, vamos supor, eu recebi esses dados e criei uma planilha de Excel. Essa minha planilha de Excel, ela se torna uma segunda base de dados, onde eu vou aplicar os tratamentos. Então, detalhe importante é onde eu deixo essa planilha guardada, certo? Eu, como controladora, tenho acesso a todas essas informações e tenho o poder da tomada de decisão do que fazer com isso. Para a gente atuar dentro das normas da LGPD, você tem 3 agentes: o controlador, o operador e o encarregado. E quando a empresa é de uma pessoa só? Ele assume os 3 papéis. Ele é o controlador, ele atua como o operador do dado. Quando ele pegou aquela planilha e manipulou os dados para falar, ó, esse aqui veio do site, esse aqui veio da rede social, esse aqui veio de um telefonema, esse aqui veio de uma chamada por WhatsApp, e eu peguei esses dados dele, ele faz o papel de operador. No entanto, se eu pego essa planilha e hospedo ela num serviço de hospedagem na nuvem, por exemplo, um Google Drive, o Google Drive passa a ser um operador do dado, porque ele armazena esse dado para você. E aí a minha dica seria: procure trabalhar com sistemas, se você é pequeno, né, e não pode contar com o apoio de alguém de tecnologia para te auxiliar nessa construção, procure se associar a serviços que já trabalham dentro da GDPR e da LGPD. Então, empresas grandes como a Microsoft, o Google, a Apple, o Facebook, essas empresas que, de alguma forma, transitam com os nossos dados e nos auxiliam para algumas tomadas de decisão e para fazer captura desses dados, elas são empresas que já estão em adequação, e se você opta em usar as plataformas dela, você está corresponsabilizando no caso de um vazamento, no caso de um gap, tá? E aí entra a figura do encarregado. Quem é o encarregado? Você também, sinto informar que você vai ser tudo. Você vai ser o controlador, o operador e o encarregado. Aí a minha dica é a seguinte: se você é o controlador, o operador, você particiona parte dessa responsabilidade com as empresas, com softwares previamente validados, eu deixaria como encarregado um e-mail e um telefone, por exemplo, do WhatsApp Business, tá? Por quê? Porque o encarregado, ele é responsável por prestar contas para a empresa internamente, para o titular do dado e para a ANPD, que é o órgão que fiscaliza e que vai tomar nota caso algum titular se sinta lesado ou sinta que os dados dele não foram bem armazenados, ou por qualquer razão que seja, tá? Então, em linhas gerais, o que eu sugiro? Minimizar as suas portas de entrada, de coleta de dados. Por exemplo, tem consultores que normalmente têm 2, 3 sites, tem o seu site, tem site de parceria com outro consultor, e assim vai criando várias portas de entrada. Cada porta de entrada compartilhada com outro parceiro é um produto que precisa, é uma empresa que precisa individualmente se adequar ao LGPD. Então, se você minimizar as suas portas de entrada de dados, te ajuda na gestão, na administração dessas informações e na prestação de conta, tá bom? Eu tentei resumir praticamente a minha apresentação nesse slide, porque aqui a gente tem todas as informações, tá? Dentro dos conceitos
básicos, o dado pessoal, como o Bruno já disse, é tudo que identifica uma pessoa ou pode identificar. Se você tiver a geolocalização do celular, né, de um dispositivo da pessoa, associada ao IP do equipamento dele, o que é o IP do equipamento dele? É o código que identifica o dispositivo. Você já consegue mapear informações sobre essa pessoa. E o dado sensível, como o Bruno também já sinalizou, são dados que podem prejudicar de forma discriminatória as pessoas. Então, se são dados relacionados à saúde, orientação sexual, raça, dados genéticos, todos os dados que comprometem e entram nesse nível de avaliação que está relacionado muito ao preconceito, eles são dados sensíveis. Então, por exemplo, se você tem lá na sua cadernetinha, ou lá na sua planilha de Excel, esses tipos de informação a respeito dos seus clientes ou dos seus parceiros, já vai lá e apaga, tá bom? A minha apaga já elimina esses dados sensíveis, a não ser que você use essas informações para, por exemplo, você é uma empresa ou um consultor que faz pesquisa de clima, sei lá, dentro da empresa, e faz uma avaliação de diretoria, de gestão e etc. E parte dessa avaliação permeia esses caminhos, né, do preconceito, da discriminação, do assédio. Então, assim, para que você possa fazer o seu trabalho, você é obrigado a capturar essas informações a título de preparar a sua pesquisa, a sua apresentação e desempenhar o seu papel. A orientação é, após o término da entrega desse trabalho, a orientação primeira seria eliminar esses dados. Caso não seja possível você eliminar, porque você usa esse histórico até para entender o comportamento dentro das empresas e os pontos de atenção, você pode anonimizar o dado. O que seria isso? Você retira informações que identificam essa pessoa. O que é um banco de dados? A sua caderneta é um banco de dados. Aquela caderneta que você anota o nome de todo mundo é um banco de dados. Quando você passa ela para a planilha de Excel, ela é um banco de dados. Então, seja ele físico ou digital, o banco de dados é onde você guarda os dados das pessoas que são seus clientes, são seus parceiros, né? Ou são seus fornecedores. Dados anonimizados é justamente esse tratamento que eu acabei de citar o exemplo agora. É você eliminar informações que possam identificar esse usuário. Esse eliminar informações, no caso, na linha prática, de planilha, etc., você eliminar nome, endereço, telefone, e deixar só as respostas que essa pessoa deu em detrimento da pesquisa que você fez. Titular é o dono do dado, não tem muito segredo. Consentimento é o meu livre-arbítrio enquanto titular do dado, de poder dar para você, para a sua empresa ou para a sua consultoria, o direito de usar os meus dados para me entregar um bom serviço, para melhorar a entrega da prestação do serviço ou do produto que você está oferecendo para mim, e por isso a transparência na hora de informar quais são os dados que eu coleto são muito importantes. Agentes de tratamento. Os agentes de tratamento são as pessoas designadas para operarem naqueles papéis do slide primeiro, que é o operador, o controlador, o operador e o agente de tratamento de dados. E o agente não, e o encarregado. Todos eles, no caso de uma pequena ou média empresa, eles acabam sendo um papel único. Se você tiver, por exemplo, se você for uma empresa de médio porte e você tiver um parceiro seu da área de finanças ou de administração, ele pode atuar em parceria com você como um operador e como um encarregado. Mas aí você tem que desenhar para que todo o fluxo de dados
passe por ele e ele atue em parceria com você. Então, essa é uma dica também. E o tratamento é isso, é você pegar os dados e, por exemplo, esses dados vieram do Facebook, então eu classifiquei que esses dados vieram do Facebook de uma ação específica que eu fiz falando sobre a live que ia ter do Talk. Então, o que eu quero fazer com essas pessoas depois? Elas vieram do Talk, que eu divulguei no Facebook, então eu quero prospectar para que eles se tornem meus clientes. Então, esse tratamento de identificar de onde veio a pessoa, para poder operar isso em função de uma necessidade que você tem ou de uma prestação de serviço que você oferece, é um tipo de tratamento. Quando eu pego aquela pesquisa que eu entreguei para o meu cliente, guardo ela para mim e anonimizo ela, elimino as informações que identificam aquele usuário, também é um tipo de tratamento. Quando eu tiro os dados da entrada do site, a pessoa deu o e-mail lá para pedir informação ou escrever um e-mail para receber a newsletter, quando eu tiro esses e-mails de dentro da base do site e hospedo ele no meu serviço de nuvem, na minha planilhinha lá, eu estou fazendo um tratamento, eu estou tirando de um sistema e colocando em outro. Aqui tem a definição do controlador, do operador e do encarregado. Não vou falar sobre isso, porque a gente já falou. A questão da anonimização, que ela é respaldada nos artigos da LGPD. Existe uma informação importante, que é o bloqueio, que é a suspensão do tratamento de dado, que ele não a suspensão do tratamento de dado que não isenta o operador e o controlador de precisarem proteger os dados pessoais e o banco de dados em que eles se encontram. O que significa isso? Você bloquear ou se você bloquear o uso dos dados, não tem nenhuma relação com a segurança que você deve prever para os dados que estão em posse do seu serviço, do seu site, da sua empresa. E a eliminação é a exclusão dos dados pessoais, tá? Transferência internacional de dados. Quando os dados pessoais são transferidos para fora do Brasil, é preciso assegurar que os dados terão proteção de nível equivalente à LGPD. Quando que a gente trabalha com isso, gente? Normalmente a gente trabalha com isso se a empresa tiver representantes ou unidades fora do Brasil. Por quê? Porque provavelmente haverá ou um site da empresa terceira, ou do parceiro, ou da unidade 2 da tua empresa fora do Brasil, e provavelmente ele vai fazer uso dos serviços de hospedagem de outras regiões. Então, aí precisa ter um cuidado para que os dados que estão lá e são usados lá, fora do Brasil, estejam em acordo com a lei geral referente à região. Uso compartilhado de dados, acho que o Bruno já falou, quando os dados pessoais não ficam limitados a um único cliente. Isso, eu posso citar um exemplo aqui bem comum, que eu acabei de falar, inclusive, que é, por exemplo, projetos parceiros. Você é um consultor, tem a sua marca e a sua empresa. Tem um outro consultor que tem a marca dele e a empresa dele. Vocês decidem fazer um projeto junto, que não é nem o projeto dele, nem o seu projeto, é um terceiro projeto. Ou vocês decidem fazer uma parceria onde você tem o seu projeto, ele tem o projeto dele, e esses dois projetos vão ser entregues numa empresa, né? Então, parte dos dados, para vocês poderem entregar o conjunto, parte dos dados vão ter que ficar com o seu parceiro e essa mesma parte de dados vai ter que ficar com você. Então, vocês vão ter que manipular esses dados de forma compartilhada. Como que a gente faz para estar em adequação ao LGPD nesse caso? Se esse profissional fez uma atuação única com você, vocês fizeram um produto, entregaram para a empresa, tiveram que compartilhar os dados lá ao longo daquele caminho, no término desse projeto, eu sugiro a eliminação desses dados. Caso esse projeto renda em outros projetos, eu aconselho vocês a incluírem na política da empresa de vocês
o seu parceiro como um parceiro produtivo com o qual você compartilha dados. Então, você ter na sua política, na política que você apresenta no seu site, a parceria citada em algum ponto da política. Olha, os seus dados são compartilhados com os parceiros tal, tal e tal, porque nós entregamos serviços em parceria, tá? Esse é o princípio da transparência e da corresponsabilização. Caso esse dado seja de alguma forma manipulado ou usado irregularmente pelo seu parceiro ou seu ou a empresa que está trabalhando em conjunto com você nesse projeto, existe essa corresponsabilização. E o relatório de impacto, que o Bruno também já falou, que nada mais é que um levantamento técnico, né? Eu não vou usar a palavra técnica, muito pesada, mas um levantamento de todos os serviços que você presta, de todos os dados que você coleta, de todos os sistemas que você usa e qual a fragilidade deles, tá? Os órgãos de pesquisa, eles estão fora, não fora, né? Mas eles têm determinadas permissões junto à LGPD, porque são órgãos de pesquisa. Eles pegam os dados para poder entregar insights para a sociedade, para o governo e etc. Por isso que a questão de consultores que entregam pesquisa e que trabalham com essa vertente é importante. A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão que foi basicamente estruturado do ano passado para cá e que é o responsável atualmente para fazer essa fiscalização e orientação junto às empresas de pequeno, médio e grande porte. E aqui o item relacionado à eliminação de dados. Bom, eu sou uma empresa e eu tenho os dados dos meus clientes, que são clientes, sei lá, que eu já nem trabalho mais com eles e nem uso essa informação de maneira produtiva, né? Então, se estes dados, para mim, não são importantes para o uso e para a finalidade do meu trabalho, eles não são importantes, o meu conselho é que você realmente elimine esses dados. Caso eles sejam importantes por questões de pagamento, por questões legais, porque você presta algum tipo de serviço que o site é uma porta de entrada para recebimento de pagamento, então existe alguma questão fiscal envolvida nisso, então normalmente se aconselha a deixar na sua política de privacidade que os dados ficam presentes, mesmo depois que o titular não usa mais o serviço, por um período de X a X tempo. Me perguntaram aí de quanto que é esse período. Originalmente, o que eu tenho acompanhado nas empresas é que eles têm deixado os dados arquivados, né, guardados, num período de 5 a 7 anos. E depois esses dados são ou eliminados ou anonimizados para uso de estatística, né? Aqui falando sobre o final do tratamento, o tratamento dos dados pessoais deve ser terminado quando a finalidade for alcançada, quando os dados tratados não forem mais necessários para aquela finalidade, quando o fim do período de tratamento acordado com o titular se encerrar ou quando o titular assim solicitar. Ou ainda quando a ANPD determinar o fim do tratamento desses dados, por irregularidades ou o não cumprimento da LGPD. E aqui você tem as leis que falam sobre essa manutenção, que é o Marco Civil da Internet, que já tratava a respeito da exclusão e do tratamento dos dados ou encerramento desses dados após o uso dele por um determinado período. Eu acho que o Bruno falou sobre isso, mas aqui o que significa? Nós temos a empresa antes da LGPD e depois da LGPD. Tudo que você tem antes da LGPD, você vai precisar comunicar o seu legado
as empresas com quem você estabelece relação ainda ou clientes, que você está em adequação à LGPD e se essa pessoa, ou empresa, ou parceiro consente em manter os dados para que você continue fazendo o seu trabalho. No entanto, os novos produtos, as novas entregas, todas as coisas que você for desenhar a partir do seu conhecimento que a LGPD existe, elas precisam cumprir os pré-requisitos, né, de um desenho feito para a segurança e para a privacidade, respeitando critérios de segurança e de privacidade. Em termos práticos, o que é isso? Eu vou desenhar um jogo, eu vou desenhar um sistema, eu vou vender um produto novo no meu e-commerce. Primeiro, ter a certeza de que o meu e-commerce, a plataforma que eu uso, ela está em compliance com a LGPD, ela já respeita essas regras, porque aí você já está colocando um produto dentro de um ambiente seguro. E esse produto, dependendo do que ele for, né, dependendo do que for esse produto, se ele é um produto que captura algum tipo de informação do comprador para uso em alguma finalidade, é importante que seja analisado qual dado que você está capturando deste comprador ou deste usuário, para ver se este dado que você está capturando não se enquadra em um dado sensível ou um dado que pode prejudicar o seu próprio produto, né, inviabilizar o próprio produto. E aí, por onde começar? Por onde que a gente começa? Eu listei aqui 4 pontos que são importantes. Primeiro, você abre o seu bloco de notas no seu computador e lista tudo o que você tem. Eu tenho, como que eu vou listar? Desta forma aqui. Eu vou listar tudo que está relacionado a cliente, tudo que está relacionado a parceiros, e por último, eu vou transformar isso em documentação. E embaixo eu coloquei umas dicas de segurança. Então, por exemplo, eu vou criar um documento em Word mesmo, ou em qualquer bloco de notas, listando o que eu tenho. Onde que estão os dados dos meus clientes? Eles entram pelo site, eu tenho um Facebook, eu tenho um Instagram, eu tenho um LinkedIn, eu tenho um WhatsApp. Então, todos esses canais são portas de entrada para dados de clientes. Quais dados normalmente você pede nessas portas de entrada? Normalmente pega e-mail, telefone, e empresa ou região. Então, você anota os dados que você pede. Quem vão ser os agentes da sua empresa? Eu vou ser o controlador, eu vou ser o operador e eu vou ser o encarregado. Beleza. Quais as portas de entrada? Mapeia, que foi isso que eu acabei de falar, né? Eu tenho um site, eu tenho um Face, eu tenho um WhatsApp. Faço isso de forma classificada, né, nessa ordem, e aí é um exercício, gente. Tenta diminuir ao máximo essas portas de entrada. As que eu falei não tem muito jeito, né? Que todo mundo normalmente tem um site e as redes sociais plugadas nesse site para fazer a captação. Então, se você conseguir deixar tudo isso enxuto, o mais enxuto possível, vai facilitar o segundo processo, que seria colocar nessas portas de entrada um link para a sua política de privacidade e para os seus termos de uso, e para as pessoas darem o consentimento do uso desses dados por você, ou retirarem o consentimento. Basicamente, esse item aqui que eu chamo aplicar os avisos opt-in e opt-out, o opt-in e o opt-out nada mais é que estou dando consentimento, porque eu li a política de privacidade no link, então você pode usar os meus dados para entregar melhor o seu serviço para mim, ou eu quero, por favor, que você retire os dados. Opa, peraí. Se você não tiver nenhuma ferramenta de automatização, basta você colocar um link para o e-mail do encarregado, que é o seu próprio e-mail. Tá bom? Aplicando esses avisos em todas as portas de entrada e criando a sua política de privacidade,
Aí só teria uma outra orientação que é bem importante, é você introduzir uma ferramenta no seu site que mapeia as tags que o seu site tem. O que é uma tag? Basicamente é um código que fica instalado no seu site e que talvez as pessoas conheçam aí. Por exemplo, o Google Analytics, ele é uma tag que fica instalada no seu site e que mapeia o comportamento das pessoas dentro do seu site. Como que ele mapeia isso? Ele mapeia entendendo de onde a pessoa veio, quanto tempo ela permaneceu, quais as páginas ela consultou, e assim por diante. No final da apresentação, eu deixo para vocês o link de uma ferramenta que dá para vocês instalarem de forma simples, e ela tem uma versão gratuita para até um domínio. E aí o mesmo procedimento para os dados de parceiros, quem são eles, onde estão, documenta também. E por último, precisa criar esse relatório de fluxo. O que é esse relatório de fluxo? Basicamente, ele é um mapa mental. Ó, o dado entra pelo site, pelo Face, pelo Instagram, e ele vai para o meu Google Drive. Tá. Se acontecer um vazamento de dados no site, qual é a minha atuação nessa parte? Eu vou avisar o usuário e vou entrar em contato com o suporte do site, porque eu estou com o meu site numa empresa que está em adequação à LGPD, então eu vou corresponsabilizar essa empresa. Se o dado vazou dentro do Google Drive, idem. Então, esse relatório, que eles chamam de roupa, eu pego todas essas informações que eu construí no dado 1 e 2, relaciono tudo em um único documento. Aqui pode ser uma planilhazinha de Excel, colocando se existe vulnerabilidade e qual a sua atuação em caso de vazamento. E aí umas dicas simples, assim, procure usar softwares e plataformas certificadas, procure hospedar os seus dados não na cadernetinha de papel, mas numa planilha de Excel hospedada num serviço de nuvem, mantenha os seus equipamentos com antivírus, antivírus indicado pelo fabricante do seu equipamento, do sistema operacional do seu equipamento, mantenha um sistema de login na sua máquina. O que é isso? Às vezes você está com a sua máquina e uma outra pessoa usa essa máquina com você, então tenha o seu perfil na máquina, com login e senha, e deixe um perfil de convidado para que outras pessoas usem o seu equipamento e não acessem as áreas onde você tramita dados de clientes teus. Acessos aos seus e-mails profissionais, e-mails de trabalho, sempre deixe validado aquele sistema de segurança, de validação em duas etapas, que ele vai mandar um recado para você ou no seu e-mail do seu celular ou via SMS, para você fazer a validação de login. Tudo isso são pequenas ações que deixam o seu equipamento, que normalmente é o equipamento que você usa para gerenciar tudo, mais seguros e deixam esse sistema menos vulnerável, porque você precisa pensar que você é o controlador dos dados. Se alguém entrar no seu computador, automaticamente ele vai acessar os dados dos seus clientes. Acho que é isso, gente. Tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado. Obrigada, Adriana. Eu pego a palavra agora e deixo aberto aí para as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Não tendo, a gente continua. E eu já pego aí o gancho da Agência Nacional de Proteção de Dados, que a gente quer saber, né? Afinal, na prática, qual é a diferença aí da Lei Geral de Proteção de Dados para as microempresas, as startups, os consultores, ou seja, aqueles agentes de tratamento de pequeno porte? No caso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz no seu artigo 50 que a Agência Nacional vai editar um regulamento específico, criando alguns procedimentos simplificados e diferenciados para quem é ME ou EPP.
ela trabalhou em conjunto com o Sebrae para trazer para a gente, no dia 30 de agosto, agora, semana passada, a primeira minuta da regulamentação para as empresas de pequeno porte, que foi submetida a uma consulta pública pelo período de 30 dias, ou seja, ela está disponível para a população comentar cada um dos seus artigos, fazer melhorias, trazer novas modificações nas cláusulas, para que assim possa entrar em vigor realmente tentando abranger o microempreendedor e as empresas de pequeno porte. Trazendo para vocês alguma dos itens que essa minuta traz para a gente pode falar da redução da carga tributária, que é realmente um estímulo à inovação, que é um fator fundamental para esse pequeno empresário, um canal de comunicação único para os titulares, trazendo realmente, como a Adriana nos contou, a figura de todos esses operadores em uma pessoa só, e não em caracteres separados. Prazos em dobro para opt-out, e-mail marketing, por exemplo, para que os agentes que operam possam realmente utilizar, cuidar desses dados. E, ao final, como você pode saber se você pode se enquadrar ou não nesse regulamento, com base na atividade que você exerce. Por exemplo, se a gente for tratar de uma empresa onde a atividade fim são os dados, ela não vai, e trata com os dados sensíveis, ela não vai poder utilizar como base esse regulamento, tendo que ser submetida à Lei Geral de Proteção de Dados normalmente. Então, não importa realmente, o foco não é o tamanho, o porte da empresa, mas qual a sua atividade, como ela opera esses dados em si. É isso que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente for falar desse regulamento. Então, agora, a questão realmente é se vamos aí conseguir utilizar esse regulamento na prática, no dia a dia dos microempresários, das empresas de pequeno porte, e como, de fato, ela vai poder nos auxiliar para que as atividades sejam operadas da melhor maneira possível. Eu deixo aí aberto para quem tiver alguma dúvida, para que possa nos fazer agora, ou algum comentário sobre a nossa live de hoje. Não tendo dúvidas, eu volto a palavra a Gessiane para que possa nos finalizar, deixar aí aberto o canal. Olá, pessoal. Bom, quem tiver dúvida, ainda dá tempo. Temos uns minutinhos. Sim, a gente tentou terminar assim com uma folga, justamente para dar esse tempo para... Porque é muita informação, né? É muita coisa. É uma feijoada no jantar. Tomara que não dê indigestão, né? Tomara que... Isso porque a Adriana já vinha me preparando, assim, né? Mas, assim, acho que parabéns, viu? Acho que muito clara, né? Apesar do tema, acho que árido para quem é leigo, né? A maneira como vocês estruturaram a apresentação é bastante clara, né? Na fala do Bruno, né? Eu que estou aqui com o caderninho anotando tudo, né, Gê? É isso aí. Pois eu posso passar a taquigrafia. Quando fala, eu entendo que a minha... Eu pergunto, mas já respondo. O lançamento de produtos novos, né? Mas incorpora serviços também, né? Porque a Adriana até citou muito exemplo de e-commerce e tudo, porque eu sou uma microempresária de serviços, né? Então, é produtos e serviços, né? É que, na verdade, quando a gente fala produto, é no sentido amplo, né? Então, assim, o serviço, numa visão macro, né? Ele não deixa de ser um produto que a empresa está criando. Então, mas, de fato, serve para produto ou serviço. Agora, acho que eu tenho uma pergunta aí para a Adriana, né? Quando ela fala da minimizar portas de entrada. Adorei essa história de minimizar porta de entrada, porque eu fico imaginando quantas portas de entrada você fala, faz um mapa assim, né? Porque, por exemplo, hoje, para estar aqui nesse talk, eu precisei me inscrever, né? Essa é uma porta de entrada, não é isso? Exatamente. E aí, como é que você limpa essa história? Vai para a Simpla, vai para não sei aonde, tudo. Como é que isso se limpa? Pelo menos, acho que especificamente nesse caso. Por exemplo, o Simpla foi o sistema parceiro, ele é um operador de dados usado pela Casa Merlina para fazer captação de inscritos para eventos específicos.
Então, se você entra hoje lá no Simpla da Casa Merlina para se inscrever nesse talk, você vai ver que no pé existe o link para a política de privacidade, explicando qual é a finalidade da captura desse dado, que ele é usado para que a gente tenha a autonomia de, por exemplo, gravar o talk para poder enriquecer e compartilhar futuros talks. Então, isso precisa ficar claro. Qual que é o ponto? Eu preciso colocar nessa porta de entrada um link para a minha política de privacidade. Então, por exemplo, se eu tenho um WhatsApp Business, eu preciso deixar no WhatsApp Business o link para a minha política de privacidade e para o meu DPO, que é o encarregado, para esclarecimentos no caso de consentimento e outras requisições referentes ao meu dado. Por exemplo, eu quero saber quais dados a Casa Merlina tem da Adriana. Então, eu vou mandar um e-mail para o DPO da Casa Merlina, que é o e-mail contato@casamerlina, e aí esse DPO ele tem um prazo, que também pode ser colocado na política de privacidade, que aí você estipula. O europeu é 48 horas que você tem que prestar a declaração, mas aqui no Brasil as pessoas têm usado de 7 a 15 dias para você responder. E aí você traz, porque é isso, você traz os dados, até porque o Brasil ele é imaturo na questão de gestão, né, e de segurança de dados. E a Europa, ela já tinha essa conduta antes. Então, os sistemas lá já são mais unificados. Hoje, na Europa, você já tem plataformas, inclusive algumas que vieram para o Brasil, como a OneTrust, que ela é certificada lá e ela já faz o mapeamento do seu ecossistema todo e ela funciona como uma ferramenta de prestação de conta. Ela faz o papel do encarregado. Entendeu? Ela faz todo esse trâmite. Mas essas ferramentas ainda são caras. Então, para quem é pequeno e médio consultor, empreendedor, o ideal é você fazer uso de plataformas que já estão adequadas, porque você corresponsabiliza, né? E você criar a sua política de privacidade e aplicar ela em todas as pontas de entrada de contato. Entendeu? Por exemplo, no Facebook dá para colocar o link da política de privacidade, no Instagram você pode colocar na bio o link da política de privacidade, nos formulários que você faz captura de pessoas interessadas no N tipo de prestação de serviço que você faz, naquele formulário no final você pode colocar, conheça a nossa política de privacidade. E essa política de privacidade, ela pode ser um documento no Word, estruturado com uma política, e aí eu indico que, mesmo depois que você cria a sua política, eu indico que você passe essa política para um advogado que tenha que seja especializado para ele ler se os artigos, se eles condizem com os artigos que são correspondentes à LGPD. Por que eu estou falando isso? Porque se você entrar no site da NPD, depois eu até coloco isso na minha apresentação e compartilho com vocês. Você vai ver que tem uma ferramenta lá que você vai colocando a natureza do seu trabalho, o que você faz, quais dados você coleta, onde você tem redes compartilhadas, e ela gera uma política. No entanto, essa política precisa ser revisada, porque algumas informações entram... ela é uma ferramenta do governo, da ANPD, foi feita para parâmetros públicos, então entram alguns tópicos que são do serviço público, então por isso é necessário a consulta jurídica não tem jeito, a consulta de segurança de tecnologia, você pode até minimizar isso se associando a ferramentas e plataformas que já são seguras. Agora, a questão jurídica não tem jeito, mesmo que você tenha apenas uma política de privacidade e um contrato que você usa com seus clientes e parceiros, é legal você pegar esses 2 documentos que você tem e submeter a uma empresa ou um advogado que conheça sobre essa legislação para ele validar esse documento para você. Não sei se eu respondi. Respondi sua pergunta? Maravilha.
Super respeito. Acho que travou o áudio da Zilda. Ah, voltou. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, eu gostaria de pedir para o Bruno, para a Larissa e para a Adriana deixar aí contatos, né, falar um pouquinho, né, do que vocês fazem, enfim, o que levou vocês a estudarem isso e estar aqui com a gente hoje. Legal. Bom, a gente tem um escritório de advocacia, o RPSA, e a gente... desculpa, a gente foi ver se meu áudio estava aberto. A gente não trabalha só com proteção de dados, tá? Uma área nova do escritório, que a gente tem se especializado bastante, tem desenvolvido muito essa área aqui dentro, mas como a gente sempre trabalhou nessa parte de direito privado, direito civil é, por exemplo, a minha área, né, todo o meu background vem de direito civil, então essa parte de proteção de dados, de direito à intimidade, privacidade, sempre me interessou muito. Então, quando isso começou a ficar mais relevante aqui no Brasil, que foi ali mais ou menos entre 2016 e 2018, né, quando teve a aprovação lá do GDPR na Europa, então foi um tema que me trouxe muita curiosidade e muito interesse. Então, a gente decidiu abrir uma área dedicada no escritório para essa área, né, para prestar esse serviço, e hoje em dia a gente tem assessorado muitas empresas e até... quando eu digo empresas, né, aquilo que eu falei no início, então, desde microempreendedores e empresários individuais até empresas de grande porte, a gente tem feito essa assessoria também. Então, né, essa é a nossa linha de atuação. Mas, como eu disse, eu vou mandar para vocês, eu mando aqui no chat nossos contatos, mando também a apresentação, mas a gente é um escritório multidisciplinar, né? Tem a gente tem várias áreas de atuação, principalmente área empresarial e agregados, né? Então, direito civil, direito societário, mas essa parte de privacidade é uma área que a gente tem desenvolvido bastante, assim, nos últimos tempos. E eu trabalho juntamente com o Bruno, tocando a área de direito empresarial, consultivo e à frente de Lei Geral de Proteção de Dados. E também vamos colocar nossos contatos aqui no chat, ficamos à disposição se vocês quiserem esclarecer alguma dúvida ou trazer a parte da consultoria realmente para o negócio de vocês. Bom, eu trabalho com uma agência de marketing digital e por conta dessa demanda é praticamente impossível, aliás, é praticamente impossível oferecer serviços digitais de qualquer natureza sem falar da Lei Geral de Proteção de Dados, tá, gente? Então, se alguém oferecer algum serviço para vocês e não citar esse tema, você cita, tá? Porque não dá para você implementar um site sem ter pelo menos uma política de privacidade nele, para que as pessoas saibam qual é a natureza do seu negócio, porque está relacionado com a transparência de quem você é, né? Está trazendo, na verdade, a autenticidade para o negócio. E trabalho com projetos digitais, consultoria, e deixo os meus canais de contato abertos aí para vocês também. Vou colocar aqui a minha apresentação, eu mando depois, pode ser, Jessi? Você manda, você faz o disparo, porque eu tenho que gerar um PDF, ela está na apresentação original. Então, coloco o meu contato aqui à disposição de vocês, para qualquer dúvida, tá? Porque, principalmente, quem é pequeno e está começando agora, tem dúvidas de ordem prática. Então, pode mandar e-mail para mim, pode até mandar WhatsApp, eu só às vezes não respondo exatamente na hora, porque anda meio tumultuado o meu WhatsApp, mas pode mandar que eu, na maioria das vezes, eu respondo em tempo de sanar essas dúvidas práticas, assim, tipo, o que eu faço agora? Preparei um documento, tá? O que é o relatório? Quais dados precisa ter nesse relatório, tá? Tá, joia.
Quero agradecer aqui aos nossos palestrantes, quero agradecer a presença de todo mundo, né, que dedicou aí um tempinho para ouvir sobre esse tema tão atual e importante. A Casa Merlina está à disposição de vocês, né, lá no nosso site tem os nossos contatos, e aí a apresentação da Adriana a gente manda depois. Combinado? Muito obrigada, pessoal. Boa noite para vocês e até a próxima. Fiquem de olho lá no nosso site, tem a agenda com os nossos talks dos meses, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, pessoal. Obrigada, Obrigada, muito viu? obrigada. Tchau, tchau.